Boa noite a todos. Nós estamos com mais um programa do Compartilhando Ideias e hoje a nossa convidada, como sempre, é uma pessoa simpática e especial que nós temos assim muitas pessoas aqui tecendo muitos elogios. Então eu quero agradecer a presença da professora, pedagoga, estudiosa, pesquisadora, nossa amiga Aline Reis. Nossos amigos já estão entrando online aqui, já estão dando boa noite. Eu quero agradecer a todo mundo que está presente aqui no mais um Compartilhando Ideias e pensar os desafios que a nossa sociedade exige é muito interessante. E esse canal, essa página se propõe a fazer isso. Então eu quero primeiro começar falando do currículo. Só que eu vou falar pela metade, meus amigos. O currículo da nossa amiga é muito extenso. Então, a Aline Reis ela é especialista em gestão e docência do ensino superior, concluindo outra especialização em tecnologias do aprendizado. É mestre em literatura brasileira, doutorando em educação pela Universidade Nacional do Rosário, na Argentina, fundadora do Nós Educação e da Leaf Editora. Tutora à distância dos alunos autodidatas em línguas em uma escola na Áustria. Então, nós estamos com ninguém menos do que a Aline Reis. Eu vou pedir ela para completar o currículo dela. Entendeu? O currículo dela é tão extenso que nós fazemos questão aqui. Aline, fala mais um pouco do seu currículo. Tá, boa noite a todos. Então, eu sou especialista em literatura infantil e juvenil, especialista em literatura de expressão em língua portuguesa, estudei a literatura do Brasil, de Portugal, África e Macau, na China. No caso, mestre, né, em literatura brasileira, doutoranda em educação pela Universidade de Rosário, na Argentina. Leciono para alunos autodidatas, literatura, cultura, numa escola chamada Linz International, em Auhof, na Áustria. Acho que é isso, sou membro da Academia Volta Redonda de Letras. Isso é muito interessante. Fundadora também do Nós pela Educação. Da Nós Educação. Pode falar um pouquinho mais, Aline? Editora. A Nós Educação é uma empresa que pensa a educação por todos os ângulos, né? Não só aquilo que a gente vê na escola e as metodologias ativas, etc., mas também a educação como um todo, né? E aí são cursos livres, rodas de leitura sobre temas variados. Por enquanto eu tenho feito algumas lives no YouTube da Nós Educação. Enfim, é uma empresa que pensa a educação de maneira diferenciada. Bom, hoje nós temos o tema, talvez o tema mais importante da sociedade. A sociedade vive ressignificando seus valores, construindo e destruindo valores e pensamento. E a educação está conectada nesse contexto de que a sociedade vive em dinamismo, com novos valores a todo instante sendo recolocados na sociedade. Então, o desafio da educação é mostrar para esse aluno qual é a importância daquele conhecimento, daquele ensino na realidade cotidiana. E aí, ninguém menos do que a Aline Reis, hoje vai estar falando um pouco mais da importância, hoje, da nossa educação ser atual, dinâmica, moderna e que cada vez mais facilite a aprendizagem. Então, Aline, vamos falar um pouco mais do histórico da evolução da educação tradicional, como que surgiu esse conceito de educação que vem passando agora por transformação? Então, vamos lá. A gente tem, assim, algumas gerações educacionais, só para a gente entender que nós vamos chegar nesse aluno de agora, tá? Então, assim, a gente tem uns tipos de conteúdo. Então, a gente tem o que a gente conhece como a educação 1.0, a educação 2.0 e a educação 3.0, tá? Há quem já traga até mesmo a educação 5.0, mas aí a gente deixa aí um pouquinho no canto agora para a gente entender. Então, a educação 1.0, por exemplo, qual é o tipo de conteúdo?
né, nós temos os materiais tradicionais de direitos autorais, tá? Por exemplo, então, esse material é meu. Qual é o papel do professor nesse momento daquela educação 1.0? Ele é a fonte de conhecimento, única e exclusivamente, tá? Qual é o comportamento, portanto, na educação 1 dos alunos? O aluno é absorvente passivo. O professor é a fonte de conhecimento e o aluno simplesmente recebe, passivamente, esse conteúdo. Quais são as atividades de aprendizagem da educação 1? É um tipo de atividade tradicional, com trabalhos, ensaios, são testes, e algum trabalho em grupo dentro da sala de aula. Também lá na educação 1, as principais atividades dos alunos é simplesmente receber, ele recebe a informação, ele responde e ele pode regurgitar, né? As tecnologias utilizadas nessa educação 1 são as tecnologias de acesso. Então, por exemplo, são navegadores, sistemas de busca, né? Consulta, né? Enfim. E aí, na educação 2, né, a gente tem que tipo de conteúdo? São os recursos educacionais livres, além dos direitos autorais. Então, são recursos educacionais livres e abertos para estudantes dentro de um mesmo curso ou de uma mesma disciplina. E, às vezes, entre instituições de ensino, tá? Esse tipo de conteúdo. Por exemplo, uma coleção de livros que a escola adota. Então, essa coleção tem o livro de português, o livro de matemática, o livro de ciências e daí por diante. Então, entre as mesmas instituições, outras instituições podem usar o mesmíssimo material. O papel do professor na educação 2.0, ele é um guia e fonte de conhecimento, quer dizer, ele continua sendo fonte de conhecimento, tá? Aí, o que acontece nesse professor? Enquanto eu tenho na educação 1, ele sendo exclusivamente uma fonte de conhecimento e o aluno absorve isso passivamente, lá na 2, ele é um guia, ele orienta e ele é uma fonte de conhecimento. Portanto, ele ainda é o centro das atenções. Já na educação 3.0, o papel desse professor se modifica de maneira muito relevante. Então, ele é um orquestrador da criação de conhecimento colaborativo. Portanto, a gente já fala hoje num conhecimento colaborativo. Por quê? Porque se considera o que a gente faz como herança. Então, eu sou sua aluna. Então, eu também, você não é a única fonte de conhecimento, eu também tenho um certo conhecimento. Portanto, aqui, o professor orquestra essa criação de conhecimento de modo a ser colaborativo esse conhecimento, né? E aí, qual é o comportamento do aluno aqui agora? Antes, lá na 1.0, ele era passivo, ele absorvia tudo passivamente. Na 2, ele vai de passivo para um sentido um pouco mais ativo. Então, ele tem um senso, passa a ter um senso mais emergente de propriedade da própria educação, né? Ele consegue ter noção da própria educação, da seguinte forma: eu preciso aprender isso para eu ser um bom funcionário, um bom prestador de serviço naquela indústria, né? Agora, na educação 3, ele já é mais ativo, ele já tem um forte senso de propriedade da própria educação. Então, ele cocria os recursos e as oportunidades. Então, ele já tem uma escolha mais ativa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem formas de métodos em sala de aula que são muito eficazes, que, por exemplo, o estudo de caso, ele avalia. Então, essa escolha, ele vai criar em parceria dos colegas e do professor, que, como eu disse antes, o professor é esse orquestrador do conhecimento. Ele vai cutucando, questionando, mostrando. O aluno que é o centro desse processo, não o professor mais, né? Então, aqui na educação 2, por exemplo, as atividades tradicionais
são realizadas por meio de tecnologias mais abertas, né, que vão permitir essa colaboração sempre crescente. Aqui na 3, a atividade de aprendizagem aberta e flexível vai se concentrar nessa promoção da criatividade do estudante. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que as redes sociais são também meios de ensino. A gente tem, por exemplo, como fazer atividades com o TikTok. O próprio, você pode pedir um processo de construção criativa da atividade, você pode pedir que o aluno crie postagens no Instagram, por exemplo. Ele pode não colocar no, mas ele pode criar post de Instagram com o conteúdo encadeado, porque a gente no Instagram a gente pode colocar até 10 fotos, uma do lado da outra, no caso 10 postagens, né? Uma do lado da outra para a pessoa ir arrastando as imagens. Então, como um aplicativo, você dá o problema para o aluno, ele vai criar. Diz, olha, eu quero que você faça como se fosse uma postagem do Instagram. Então, você joga isso para o processo criativo. Interessante. Aline, nós vamos fazer uma pequena interrupção aqui. Tem muitos convidados hoje, então eu vou aqui agradecer a presença do Márcio de Carvalho, da Anália, da Stephanie, da Bianca, do Edivaldo, do Silvio de Oliveira, do Lauro, da Flavinha, da Leide, da Glauciane, do Carlos Silva da Piteira, lá, nosso amigo, parabéns, do Ricardo Murilo, do Edivaldo Varela, alguns educadores aqui, tá, Aline, o Edivaldo, a Bianca, o Ricardo. Então, o tema está muito interessante e agradeço a presença de todos vocês. Aline, nós falamos da importância de mudar o foco da prioridade quando a gente analisa a educação entre o tipo 1, 2 e 3. O modelo. Agora, Aline, eu quero falar o seguinte, qual a importância, como é que isso reflete no mercado de trabalho? Qual a diferença da metodologia aplicada no aluno e qual a consequência no mercado de trabalho? Então, o que acontece? O Fórum Econômico Mundial, já de 2016, né, vai trazer algumas habilidades que são importantes, tá? Lá em 2016, ele já dizia o seguinte, que é desejável que o profissional esteja no mercado de trabalho, tá? Que é importante para a economia, que esse profissional tenha algumas habilidades. Ele cita várias, mas eu vou ficar aqui em algumas que têm relação com a educação. Às vezes as pessoas, caramba, mas você acompanha o Fórum Econômico Mundial? Acompanho, todos os anos, recebo semanalmente, ou às vezes mais de uma vez por semana, as atualizações deles. Então, por quê? Óbvio que a gente vai falar de mercado de trabalho, de fórum econômico, né? A gente vai estar falando de educação também. Então, veja, o que ele coloca como habilidades? Ele vai dizer que é necessário, é importante que o profissional tenha flexibilidade cognitiva, ou seja, é a capacidade de gerar ou agrupar as coisas de jeitos diferentes, de modos diferentes, tá? Criatividade, raciocínio lógico, a sensibilidade do problema. O que é a sensibilidade do problema? Ele coloca lá, é saber quando algo está errado ou que está propenso a dar errado. Então, você tem, como meu avô dizia, mais que ser inteligente, é ser sábio. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele vai ver que quando você... o ideal de profissional é que ele tenha essas habilidades cognitivas, que ele tenha essa sensibilidade do problema, que ele sabe que tem uma coisa que está dando errado, né? E que, além de, mais que isso, saber que algo poderá dar errado para evitar que um problema maior aconteça.
barragens, por exemplo, né, que é o que a gente vê por aí, tá? Cervejas que tem uma substância que a cerveja não pode mais ir para o seu consumidor, porque tem gente que pode morrer, inclusive, por causa dessa substância. Situações várias que nós temos por aí, né? Raciocínio. Bom, então nós estamos falando, além das competências cognitivas, nós estamos falando também das competências socioemocionais, né? Porque Também. a gente lida com o fato e com as pessoas que estão na dinâmica do fato e como juntar tudo. Talvez esse seja o desafio hoje da educação? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, só para finalizar essa questão das habilidades, né, a gente ainda tem aqui o raciocínio matemático e, por fim, a visualização. Visualização é interessante porque é como se você ter a visão das coisas, mais ou menos um cor do alto e ter a visão ao longe. Então, assim, a capacidade de imaginar como algo pode ficar depois de ser movido ou reorganizado. Existe essa habilidade, existe essa capacidade de imaginar como que uma coisa pode ficar se eu mudar essa coisa de lugar, né? E aí, quando você fala sobre as competências socioemocionais, aí já também a gente abrange outra situação. Né? Sim, só para as pessoas se inteirarem, eu falo que talvez o primeiro modelo de educação a gente começa a ser desenhado lá no século XI, nas primeiras universidades da Europa, consegue se estruturar, acho que definitivamente lá no século XVIII, o modelo francês talvez de forma mais rígida, traçando um modelo ali específico, e hoje, no ano de 2020, aí eu vou usar como base ali minha filha, tem 2 anos e 4 meses, e com 1 ano e 6 meses sabia usar o YouTube, ela sabia reconhecer pelo celular, no momento que, enfim, eu fui ter acesso, eu passei pela transição do sistema telefônico, enfim, da empresa estatal, vi os primeiros aplicativos, a internet discada, enfim, fui ter acesso ao YouTube muito mais tarde, talvez com uns 20, 25 anos. Então, para quem é um pouco mais resistente a essa mudança na educação, então, esse lapso de tempo que nós estamos lidando, né? Uma modificação radical da sociedade lá no primeiro momento, até agora, o ano de 2020. Vamos lá, Marco. A gente tem que pensar no seguinte, não é porque a gente tem uma geração nova aí, por exemplo, vamos pegar um adolescente de 15, 16 anos, tá? Não é porque ele tem 15, 16, ele é nativo digital, fato. Mas, sim, observe, eu percebo isso quando você pede determinadas atividades utilizando a tecnologia, eles não conseguem muito. Então, nem tudo eles dominam tão perfeitamente bem. Sim. Né? Então a gente tem que, às vezes, a gente se coloca nessa situação, meu Deus, não é para mim. Né? A gente, assim, quando vai chegando uma certa idade, a gente fala assim, nossa, isso não é para mim. Ai, tecnologia, não, que não sei o quê. Cara, ela é para você está vivo, você está aí, você está nesse mundo digital. Bom, nós estamos nesse mundo digital. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar na internet das coisas? É o IoT, sim, a Internet of Things. Agora, já se fala na IoB, Internet of Body, né? A internet do corpo. Sexta-feira agora, vou te contar uma coisa. Sexta-feira agora, vou te contar uma fresquinha. Sexta-feira que vem, agora, o Elon Musk, que é o cara da Tesla e outras, mas um dos bilionários do mundo, e que é da Neuralink, ele vai fazer o lançamento, aí vem todo aquele suspense, né, o que será. Ele vai fazer um lançamento de uma tecnologia de interface neural. Tecnologia de interface neural. O que é isso? É uma simbiose entre os humanos e o computador. Né? Então, segundo ele não fala muito, é misterioso, mas segundo ele, são soluções que podem ajudar no tratamento dos distúrbios neurológicos.
Então, por exemplo, para ele, por exemplo, futuros implantes, que é o que ele deseja, futuros implantes poderão reproduzir música no cérebro e também podem estimular a liberação de serotonina. E a serotonina é o hormônio responsável pela sensação de felicidade. Veja o que a gente está falando. Então, como que isso muda a nossa vida e como que isso muda a educação? Então, não dá para continuar tendo a educação como em tempos de outrora. Bom, isso, eu acho que esse primeiro momento fica mais do que esclarecido a necessidade da gente dinamizar a educação e atualizar ao contexto que a nossa sociedade vive. Agora, Aline, além da formação, quais são os elementos, além da formação do profissional e das novas ferramentas tecnológicas, qual é o desafio hoje, de um modo geral, da educação? Vamos lá. A gente tem, assim, muitos desafios dentro da educação. Muitos. A começar, eu gostaria de abordar agora a questão dessas competências socioemocionais. Antes da gente falar dessas competências socioemocionais, a gente vai falar sobre a educação emocional. Então, nós estamos numa sociedade em que as pessoas digladiam umas com as outras. Eu acho que Fla-Flu perde. Acho que o Fla-Flu perde, né? Porque, na verdade, as pessoas tanto falam em respeito ao outro e tudo mais, respeito ao diferente, mas, na hora do vamos ver, só porque você pensa de um jeito diferente do meu irmão, eu vou de falar com você, eu vou bloquear você do meu Facebook, eu não quero mais falar com você, eu me torno intolerante ao seu modo de pensar, porque você simplesmente pensa diferente de mim. Claro que os extremos, eu não estou falando dos extremos, mas, por exemplo, você, sei lá, torce para o Flamengo e eu torço para o Corinthians. Não é porque eu torço para o Corinthians que você vai deixar de falar comigo. Não é porque você torce para o Flamengo que eu vou deixar de falar com você e vou bloquear você do meu Facebook. Né? Então, assim, você tem uma determinada opinião política. É o que eu costumo falar com os meus alunos quando eu dou aula de argumentação. Né? Melhore os argumentos, não precisa aumentar a voz. Aumentar a voz, aí a gente tem essa questão da educação emocional, né? Então, assim, a gente, antes de falar sobre competência socioemocional, a gente vai falar sobre essa educação emocional, que é a pessoa que se torna capaz de reconhecer a emoção, de manejar essa própria emoção com o momento no qual ela está vivendo, ter uma resposta adequada às demandas do ambiente. Isso é uma educação emocional. Ok. Então, o que vai acontecer? Essa educação emocional traz um processo de aprendizagem. Ela é um processo. E esse processo da educação emocional vem desde os primeiros anos lá na escola. E não pense você que acabou a escola, que a gente acaba com o nosso processo de aprendizagem da nossa educação emocional. Muito ao contrário. A gente se educa emocionalmente para o resto da vida. Para o resto da vida, até a gente morrer. Então, a gente nunca está pronto. Veja, como eu falei para você, a gente tem o IoB, né? A internet dos corpos. É uma novidade. Todo mundo vai receber do mesmo jeito? Não. Tá? Sim. Por exemplo, a gente tem a pandemia. Quem poderia imaginar que nós viveríamos num mundo como esse agora? Pandemias não são novidades na história da humanidade. Mas a gente não passou por isso. Nós não vivemos esse momento como estamos vivendo agora. E aí, o que tem de gente, por exemplo, eu fiz um mapa do calor das emoções para os meus alunos, no início da pandemia. E aí, pedi que eles escrevessem algumas coisas, o que eles estavam sentindo.
E aí uma menina me respondeu assim: eu estava lutando contra a depressão desde há 8 meses, mais ou menos, acho que foi isso. Entrar na faculdade foi a melhor coisa para mim, porque eu estava conseguindo me recuperar. Veja, nós paramos, vamos colocar, dia 13 de março, que foi sexta-feira. Tá? Então, o último dia dessa aluna foi na sexta-feira. Para segunda-feira já não precisar mais ir, mas aí nisso já estava todo mundo em alerta. Vamos imaginar que ela parou na sexta-feira, tá? Então, o que vai acontecer? Ela entrou em fevereiro, digamos, um mês, e ela já estava gostando de ir todos os dias para a faculdade, ela já estava se sentindo melhor, já estava lutando contra a depressão. Então, veja, a gente tem aí uma situação em que a gente tem que saber lidar. Então, mais uma vez, a gente lida com a educação emocional para o resto da vida, de imaginar coisas acontecem, coisas que a gente nunca poderia imaginar podem acontecer. E a gente tem que ter a capacidade de reconhecer as nossas emoções. Tem muita gente caindo na depressão, tem muita gente que não está conseguindo conviver com tudo isso. Eu acho que o pessoal estava falando sobre o áudio, porque eu acho que tem alguém conversando aí perto de você, e aí está atrapalhando o pessoal a ouvir. Sim, liguei meu áudio agora para que a gente possa voltar a dialogar. Deixa eu fazer um comentário aqui de forma mais objetiva. Como a educação hoje ela pode contribuir com as competências socioemocionais? Entendeu? Quais são as metodologias que as escolas hoje precisam adotar? Qual o caminho? Bom, para começar, a gente tem que perceber, a gente tem que ter o professor conhecedor das metodologias ativas, tá? As metodologias ativas colocam o aluno, já disse, no centro do processo de aprendizagem. Então, determinadas atividades que o professor vai trabalhar, por exemplo, o trabalho em grupos, com monitoria, ou o trabalho em grupos, ou o professor já começa com uma determinada atividade, colocando os grupos em sala de aula. Ah, mas aí a gente tem aquele hábito, eu quero ficar com a pessoa que eu tenho mais afinidade. Então, existem formas do professor driblar isso. E driblar por quê? Se eu não gosto do meu coleguinha, eu vou ficar no grupo dele, então eu não vou fazer atividade? Então eu vou deixar de aprender por causa disso? Não é? Então, o que é o ideal? O ideal é que eu entenda, tudo bem, eu até não gosto do meu coleguinha, mas, por exemplo, na vida real, lá fora, no trabalho, eu posso trabalhar com pessoas com as quais eu gosto, mas eu lido com elas. Então, eu tenho que aprender a lidar com as pessoas, não é? Então, quando a gente leva isso para a escola, para mostrar para ele, opa, você não tá na sua bolha, no mundo que você acha que você vive, né? A vida aqui fora é bem diferente, você precisa lidar com situações. Então, o que a escola pode fazer nessa educação emocional, né? Nessa competência socioemocional? Aplicar atividades em que vai haver o debate aberto, com respeito ao que o outro vai dizer, né? Aí o sujeito tem vem trabalhando Haile, e isso não é o ideal. Então, o professor também tem que estar atento a isso. Os outros colegas, a própria turma também pode ajudar nesse comportamento, não é simplesmente se fechando, ignorando, etc. Né? Então, existem, por exemplo, como eu disse, as metodologias ativas fazem isso. Você consegue colocar o aluno como centro do aprendizado e mais, colocá-lo como aprendendo junto com os outros, em parceria, em grupo, certo? E fazê-lo perceber que é assim que a vida toca, que o barco anda aqui fora.
Aline, sem entrar no mérito aqui, sem fazer nenhum tipo de apontamento, ainda é comum você assistir à escola meramente tradicional, aluno, quadro, giz, e, enfim, e a prática de transmitir informação e o aluno apenas receber. Essa escola precisa passar por uma transição. Quais outras ferramentas e quais outras metodologias são importantes, além daquelas que despertam as competências socioemocionais? Então, como você disse muito bem, é um processo de transição. Nós ainda estamos muito longe de alcançarmos uma educação em que o aluno esteja 100% no centro dessa educação, desse processo de aprendizagem, tá? Ainda existe nada contra o quadro. Na Finlândia, por exemplo, ainda existem os quadros, ainda existem os lugares para os alunos se sentarem, às vezes do modo que a gente imagina tradicional, mas aí eles podem colocar em ilhas, pequenas ilhas, né? Então, assim, metodologias ativas vêm sendo muito faladas, então vai do professor, mas adaptar isso para a sala de aula. Mas mais que isso, é a escola abraçar o processo do professor. Metodologias, como é o aluno o centro disso, a gente não pode esperar aquela educação que nós tivemos. O professor, só ele fala e os alunos estão, como se dizia antigamente, boca de zíper, né? O aluno está lá. Sala de aula perfeita. É a sala de aula perfeita. Não dá para a gente pensar assim. Aí o que acontece? Se é o aluno dentro, então, eu estou falando com uma turma, eu tenho os alunos como aqueles que estão desbravando o conhecimento. Então, eles vão discutir entre si, vão conversar, vão chamar o professor que vai orientar, que caminho seguir. Portanto, para quem passa na sala de aula e olha pela janela, por exemplo, nossa, que bagunça. Não é uma bagunça. É o conhecimento, é a descoberta. E dependendo de como for, a eureka, né? Então, é preciso que se passe por essa transição, saia dessa educação do século XIX, para a gente vir para a educação que a gente tem hoje. Você está falando comigo agora por meio de uma tecnologia, que lá no século XIX, isso aqui era totalmente impossível. Se estivéssemos em tempo de pandemia, né, como estamos hoje no tempo de pandemia, mais que rapidamente, professores se reinventaram. Estão cortando um dobrado. Mas estamos nos reinventando. Fosse no século XIX, eu não sei como seria. Cada um na sua casa, atrasa-se, então, a educação. O que vai ser feito? O professor vai de casa em casa com máscara e vai ajudar os alunos? O que vai ser feito? Né? Então, a gente está vendo que existe isso. Nós dois estamos aqui conversando por meio de uma tecnologia maravilhosa, né? As pessoas assistem, eu estou na minha casa, você está em outro local, totalmente diferente. E cada um que nos assiste aqui também está, cada um no lugar totalmente diferente. Então, poxa, se nós vivemos numa sociedade que hoje nos traz isso, por que a educação ainda não andou? Mesmo da escola dizer, é proibido o uso de celular em sala de aula. Oi? Como assim? Se existem tecnologias em que eu posso usar dentro de sala de aula e que o aluno responde pelo próprio celular dele, ele está aqui com o celular na mão dele, respondendo para mim. E eu não mandei imprimir papel. Quer dizer, a educação está mudando. O que é preciso? Que todos pensem dessa forma, que os professores venham a estudar, e estudar não só a sua própria área. Vamos imaginar, eu sou formada em História, vou estudar só História. Não, agora está na hora de eu estudar como que eu vou atrair o meu aluno, porque ele vai para o YouTube, ele tem muito o que estudar. O YouTube tem YouTube, e aí? Né? Então, eu tenho, como professora de História, que eu estudei História, então eu vou procurar como
atrair o meu aluno. Aline, primeiro aqui eu vou fazer mais agradecimentos aqui, a Glaciane, o Bezerra, um grande abraço, meu amigo, companheiro, bom revê-lo, André Xavier também. Aline, muitas pessoas presentes aqui, a Sônia também, líder comunitária, parabéns, a Helena e o Assis, parabéns também, muito obrigado, Helena. A Eliane, minha amiga, bom vê-la você aqui também. Nosso amigo professor, engenheiro, participou da última live aqui, o Sandro Rosa, professor universitário lá da Unifoa. Fico feliz dele estar participando aqui com a gente. O educador, sócio-educador, o Clem também está aqui presente. Meu amigo Nelsinho Khrushchevski Gonçalves, um grande abraço, amigo. Fico feliz de todos vocês. A Alexandra também, assistente social, muito obrigado. Enfim, Aline, você despertou aqui a curiosidade de muitos aqui. Minha amiga Ana Lúcia, lá do Movimento Mulheres, parabéns pela presença também, pela participação. Minha madrinha Marisa, o Luiz Carlos também, meu compadre, muito bom vocês estarem aqui presente. Aline, eu queria que você, que conhece modelos muito bem sucedidos, outros nem tantos, a gente tem simplesmente aqui sistemas educacionais que pararam na pandemia e não ofereceram proposta nenhuma. Eu quero que você aqui dê exemplo das propostas educacionais bem-sucedidas, dentro do Brasil e ao longo do mundo. Propostas educacionais bem-sucedidas? Bom, o que está acontecendo com a educação? A gente está fazendo as aulas, né? Muita gente se confunde porque acha que a educação à distância, de certo modo mas existe uma grande diferença entre educação à distância e educação e ensino remoto, tá? O ensino remoto, por exemplo, todos os meus alunos me conhecem, tá? Então, eles me conhecem pessoalmente. E aí aconteceu a pandemia e agora estou aqui. Nesse mesmo cenário, os alunos que eu estou falando com você é o que os meus vejo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, de tanto em tempo. Na educação à distância, não existe isso. O material que eu faço educação à distância, o material que eu acesso foi criado, os vídeos das aulas são feitos por outra pessoa, a correção da minha prova é feita por outra pessoa, enfim, isso é a educação à distância. No ensino remoto, eu sou 100% para o meu aluno. Eu crio material, eu crio plano de estudos, tá? Eu crio fórum de dúvidas, eu crio fórum de participação sobre o conteúdo lecionado. Eu estou online para o meu aluno, para tirar as dúvidas dele, tá certo? Eu tenho que imaginar aulas mais, enfim, que atraiam o meu aluno. Então, o que eu penso? Eu acho que eu diria a você que não é assim, histórias bem-sucedidas. Eu acho que a história bem-sucedida é aquela que chega ao aluno. Só que, infelizmente, nós não temos todas as histórias bem-sucedidas. Nem todo aluno tem acesso à internet. E isso é uma defasagem muito grande. Isso é um problema muito grande, né? Sim, isso é verdade. Embora o celular esteja presente na maioria das famílias brasileiras, ainda não se universalizou. Embora talvez seja objeto que quase tenha sido universalizado. Aline, eu quero que você fale também de outras ferramentas, além da tecnologia digital, que são interessantes agora se adaptar na educação. Ferramentas da tecnologia educacional. Correto. Tá. Olha, nós temos vários aplicativos ou programas que podem ser usados pelos professores em sala de aula, tá? Você tem o CAT, você tem... eu uso muito o Socrative, que eu crio o Socrative aqui no meu computador, o aluno entra no Socrative, ele entra na minha sala virtual,
ele joga, ele joga o nome da minha sala e eu libero o que o Socrative chamar de teste. Só que não é um teste. Eu libero isso e ele responde pelo celular dele, tá? Nós temos várias tecnologias na educação que podem auxiliar o professor nesse momento. Você tem formas diferentes de apresentar material para o aluno, uma forma mais interativa, por exemplo. Eu uso, vez ou outra, eu faço um material em que eu coloco uma imagem e toda a imagem. Certa vez eu montei um material para os meus alunos em que eles podiam fazer uma viagem 360 graus dentro de uma igreja que ela tem lá, é toda folheada a ouro, aquela coisa do barroco. Então, eu coloquei lá, Tour 360 graus. Ele clicava naquele botão, ele entrava virtualmente nessa igreja e ele conseguia ver a igreja num todo. Ele via a parte de cima, o chão, o piso, né? As laterais, ele caminhava por dentro dessa igreja. Então, existem várias formas do professor atrair o aluno e fazer com que ele aprenda de maneiras diferenciadas. Entendeu? Então, hoje, na educação, inclusive, você tem o Learning Analytics, ou seja, análise de aprendizagem, por meio da tecnologia. Ela vai avaliar em que pé está a aprendizagem do aluno. O próprio Socrative me diz que aluno que entrou na atividade que eu pedi para ele entrar, se ele errou, se ele acertou, qual a porcentagem de erro e acerto dele para que eu fique de olho nesse aluno. Ou se é a turma inteira que está com problema sério para compreender esse conteúdo. Aline, a universalização da educação, que acontece aqui até no período da ditadura militar no Brasil, ela tinha uma característica que era uma população que se multiplicava muito rapidamente, a estrutura educacional ela precisava se adaptar pelo excesso de alunos. Nós estamos vivendo um momento que as gerações cada vez mais fazem menos filhos, logo esse quadro demográfico de natalidade tem permitido escolas com menos alunos. Talvez seja o momento agora de a gente repensar a ciência da educação, porque até isso facilita, né? Você tem agora... Pode falar. Hoje a gente tem uma escola com menos alunos, e talvez, para que haja essa transição mais eficiente, seja o momento ideal. Então, eu vejo essa escola com menos alunos para um futuro ainda tá? Agora, que família está com cada vez menos filhos? Essa é a pergunta. As classes menos favorecidas, você ainda tem ainda um grande índice de natalidade, né? Então, assim, eu ainda não vejo uma escola ainda com poucos alunos em sala de aula. Deveria, sinceramente, eu acho que deveria, né? Para que o professor possa acompanhar mais e melhor a aprendizagem desse aluno. Quando ele monta grupos em sala de aula, eu não quero uma turma com 5 pessoas, tá? Tampouco com 10, mas eu acho que um número mais reduzido. Poxa, imagina, eu tenho uma turma com 60 alunos. Como que eu vou fazer? Às vezes o espaço físico não me permite nem montar grupos, porque já está todo mundo tão ali enfileirado que eu não consigo, às vezes, montar os grupos. E aí o aluno lá de trás me chama, eu tenho que ficar pulando as carteiras para eu chegar até lá no último grupo, para poder esclarecer ou auxiliar na atividade que eu passei para ele. É o ideal que eu tenha turmas com menos alunos, mas eu não acho que a educação, por hora, a gente vai ter escolas com menos alunos porque estamos numa sociedade que faz menos filhos. Ao contrário, eu já tenho amigas que já estão grávidas até por conta da pandemia. A pandemia veio modificar a estrutura social.
É um fato novo e traz um comportamento também modificado. Aline, eu queria falar hoje da formação do profissional da educação. Ele está conseguindo hoje assimilar essa nova exigência da educação? Então, muitos já sabem que é preciso mudar. Não dá para a gente ficar colocando olha só, uma sala de aula. Então, você tem uma turma e você está ali. Não é nada, é uma relação é igual casamento. Nenhum casamento termina por causa de uma única pessoa. Então, uma sala de aula que não está dando certo, não está dando certo só por causa dos alunos. Então, é preciso a gente parar e refletir, fazer um meia-culpa aí e pensar, caramba, onde será que eu estou errando? Ter uma autocrítica também é importante, tá? Então, muitos são os professores que estão se engajando, sim, nessa busca pelo novo. E aí eu participo de vários grupos no Telegram, no bomba de propostas, de cursos e tudo mais, para a educação. Então, você vê, às vezes tem não sei quantos mil professores, membros desses grupos aí, no Telegram, que aceita até não sei quantas, muitas pessoas ali dentro. Com a pandemia, uma série de cursos dentro da educação abriram para a comunidade de maneira gratuita. Então, dizer que, eu preciso me especializar, mas é tudo pago, eu não estou com dinheiro, agora eu não posso. Não, você não está com tempo. Dinheiro você não precisa, porque o que tem de curso de graça por aí não está no gibi. Então, dá para aprender muita coisa. Então, acho que requer um pouco de boa vontade. Às vezes eu vejo colegas dentro daquela zona de conforto. Inovar para quê? Mas aí dá uma preguiça danada, porque é tudo novidade, Mar. Tudo novidade, de fato. É cansativo? É. A gente também não pode se esquecer do emocional do professor. Estamos cansados, estamos esgotados. Muitos, muitas vezes não estamos sendo nem valorizados pelos pais, né? Às vezes a gente faz uma coisinha e fica super feliz que deu certo. Olha que lindo esse material, né? E aí a gente coloca isso para o aluno. Mas que porcaria, só isso? Cadê o exercício? Cadê não sei o quê? É um excesso de cobrança e assim, como frase de Facebook, o endereço mais difícil é o lugar do outro, né? Então, gente, é claro, o professor tem muito que aprender, o professor tem muito que sair dessa zona de conforto e põe caminho aí para andar. Põe caminho para andar. Tem muita coisa para o professor aprender. São muitas metodologias ativas. Flipped Classroom, aprendizagem baseada em projetos, team-based learning, enfim, uma série de metodologias ativas. O professor está antenado. Não só saber como essas metodologias se desenvolvem, mas também como eu vou desenvolver isso dentro da minha disciplina. Fazer a roda andar nessa metodologia ativa dentro da sua própria disciplina. Também não pode esquecer que o professor está extremamente sobrecarregado. São mensagens no dia de domingo, feriados, altas horas da noite. E aí, como fica a saúde do professor? Então, assim, é importante sair do lugar? De essa necessidade de sair do lugar. Por outro lado, tudo a seu tempo, mas também sem preguiça de aprender. Aline, tem uma expressão interessante que é quem cuida do cuidador. E aí eu vou colocar, na verdade, o professor nessa condição do cuidador ou do direcionador de conhecimento, do impulsionador.
quais são, talvez, as ações ideais, não só de valorização, mas de cuidado desse profissional? Dê exemplos aqui de medidas de quem lida com a educação, seja ela pública, privada, adoção de medidas que sejam saudáveis para esse profissional. Vamos lá. Primeiro é a valorização dele, a escuta ativa. O profissional tem seu valor, ele tem muito a dizer, é ele que está em sala de aula. É aquela velha história. Eu sei o calo aperta, me ouve. Tá? Então, eu acho que, assim, ouvir o professor, claro que tem muita coisa, tem, assim, é só reclamação, como já dizia o meu avô, falava muito isso, ele falava assim, me venha com a problemática, me venha com a solucionática, né? Ele brincava muito assim. Então, assim, eu tenho um problema, mas às vezes eu não preciso já resolver. Eu trago, olha só, Marco, eu tenho um problema X. O que você acha da gente resolver como Y? Né? Então, beleza. Então, a gente resolve isso, um problema X de um modo Y. Né? É possível? Fulano, o que você acha? É a troca de ideias. Né? Esquecer um pouco a vaidade, esquecer o mundinho próprio e trocar. Não é vergonha dizer eu não sei. Não é vergonha dizer eu preciso aprender. E também não é vergonha dizer eu quero ouvir você, professor. Que muitas vezes não tem voz. É massacrado de cima para baixo, assim, como uma sardinha em lata. É pai, é mãe, é direção, é coordenação, todo mundo massacrando esse professor. E aí vem um aluno. Então, como dar conta? Como dar conta? Né? Então, do jeito que a educação emocional também vem com o professor, com essa escuta ativa, tá? Ele tem que escutar o Zequinho, ele tem que escutar o Luizinho. Né? E não pode tomar partido nem de um nem de outro, ele tem que tomar partido da verdade, ele tem que tomar partido daquilo que é melhor para a sociedade. Então, por que não, além do professor ser aquele que cuida, que ouve o seu aluno, porque também o professor não pode ser ouvido? Prestar essa assistência ao professor é o que eu vejo que falta em demasia. E isso já começa uma pequena valorização do professor. A escutativa é algo essencial. Eu quero aqui, Aline, só abrir o espaço, um momento agora. Eu quero aqui agradecer a Cristina Beltrão, também participando aqui da nossa live, meu Cláudio também, obrigado pelas opiniões, Marisa também, o Sandro, a Nilza, um abraço, tá, Nilza? Está sempre com a gente aqui acompanhando, professor Alex Júnior também, que está acompanhando, está tecendo comentários. Eu quero deixar um espaço agora para quem quer, enfim, opinar. Fique à vontade agora para fazer pergunta, para interagir com a nossa live. Nós falamos tanto em escutativa do aluno, do professor, a nossa live não pode ser diferente, né, professor? Temos que possibilitar esse momento, esse espaço da escutativa. Eu quero aqui abrir esse momento para que as pessoas possam opinar. Eu quero aqui agradecer a opinião de algumas pessoas, parabenizar aqui em Barra Mansa, o Bruno Marinho tem montado um grupo de estudo aqui com profissionais da educação para debater o tema no seu contexto, e isso é interessante. Os problemas a sociedade tem, mas a solução também, né, Aline? E você falou talvez uma palavra-chave que se chama escutativa. Agora eu quero que você, agora como professora, avalie hoje como está a participação da família, principalmente na escola pública, Aline. Então, é bem complicado, sabe, Marco? Porque as mães, né, que aí sempre, aí a gente entra nessa questão que é uma outra conversa, mas enfim, sempre cai para as mães, essa educação. Então, as mães dizem, eu não sei ensinar, eu não estou conseguindo ensinar, o meu filho não me escuta, né? Tem isso. Às vezes também existem famílias
que deixam solto. Se o filho entrou na plataforma, bem, se não entrou, amém também. E aí, às vezes, a escola sinaliza, diz, olha, há 19 dias, há 15 dias, teu filho não entra na plataforma, tá tudo bem, tudo certo. Algumas famílias vociferam, já outras, caramba, eu achei que tivesse maturidade para tocar isso, e pelo visto não tem maturidade, eu tenho que estar ali e tal. Aí começa a surtir efeito. Também temos famílias, é bem complicado, porque a gente tem família que está ali ao lado da escola, parceira, está ali junto, chega junto. Já temos famílias também largam de banda e está tudo bem, está tudo certo, não participam, e a gente precisa muito que a família esteja, que eu mando meu filho para a escola, todos os dias de manhã eu deixo meu filho na porta da escola, eu também agora, com a pandemia, eu tenho que deixar meu filho na porta da escola, que é essa tela do computador, né? Então, eu também tenho que me certificar de que ele está estudando, porque isso é minha também, como mãe. Né? Então, a gente precisa ter uma participação da família e escola juntos, isso é essencial. Aline, eu vou agora sugerir perguntas aqui. O Klein, ele pergunta o seguinte: como enfrentar a territorialização das escolas pelo tráfico de drogas? Esse conflito do problema hoje do tráfico cada vez mais próximo das escolas. Esse é um tema muito complicado, um tema muito ardiloso, e assim, eu particularmente prefiro não entrar nessa seara, porque aí é muito complexo. Como que é muito complexo? Eu prefiro não adentrar a essa seara. Sim, tudo bem. Vou responder aqui, nós temos algumas perguntas. O Alex Júnior também, ele está perguntando a posição da professora no que se refere à exclusão digital por boa parte dos alunos na escola pública nesse momento de pandemia. Quer opinar? Se antes da pandemia tínhamos evasão escolar, hoje temos a evasão por conta da exclusão digital. É excelente essa questão que o Alex traz. A gente sabe, já tem um curso bem antigo falando sobre isso, que a escola tira o menino da rua, então ele não vai pensar besteira, etc, etc, etc. Então, aí agora a gente tem um cenário diferente. A gente tem esse menino dentro de casa. A escola está dentro de casa também, entre aspas, ela vem com a internet ali, aquilo que eu já falei para vocês aqui, que o pai, a mãe também tem que estar ali em cima para esse aluno estar nessa escola online. Só que a gente tem essa exclusão, né? Essa exclusão digital. Isso é um problema que o Brasil enfrenta. A gente não tem a tecnologia, a internet, essa inclusão digital foi a Poca ao Chuí. A gente não tem a inclusão digital 100% no Brasil. Tá? Para eu sair daqui, que eu tenho a internet aqui nessa casa, para eu sair daqui, para eu ir ali na pracinha, eu tenho que ter isso no meu celular. É um pacote pago. Nem todo mundo tem condição de ter. Né? Então, isso é muito, muito complicado. Se estamos passando por... E é necessário, então, resolver o problema de alguma maneira, que maneira foi escolhida? A inclusão digital. Mas se o sujeito não tem inclusão, a educação dele se torna comprometida. Professora, o nosso amigo, engenheiro e professor universitário Sandro Rosa, ele pergunta como que a educação pode, nesse momento de tanta informação, propiciar ao aluno ter a capacidade de lidar e filtrar com essa avalanche de informações. A gente acabou meio que tocando um pouquinho nesse assunto no início da live e agora querem que você exponha um pouco mais. Não tem problema. Eu acho que, inclusive, o Sandro Rosa nos traz uma questão interessante. Sandro, sim,
Como a educação pode, nesse momento de tanta informação, propiciar ao aluno ter a capacidade de lidar e filtrar essa avalanche de informações? Nem nós conseguimos, Sandro, há de convir, nem nós conseguimos. Há um excesso de informação para tanto lado, é como se diz, tem informação saindo pelo ladrão, né? Saindo pela tampa. A melhor maneira é o professor sendo o curador das informações. Aí entra uma responsabilidade do professor, pesquisar e muito. O que existe de fake news não está no gibi. Então, também se criou como descobrir que é fake news. Então, nós temos vários sites aí, cujos nomes agora não vou me recordar, eles estão aqui nos favoritos, que você joga lá e você faz uma pesquisa daquela informação, né? Inclusive, sobre a pandemia, uma série de informações vinham, e aí também começaram a jogar para verificar se era uma fake news. O professor é curador de conteúdo. O curador é aquele que seleciona conteúdo. Ora, se eu vou fazer a curadoria, o professor tem que fazer a curadoria do seu conteúdo. Por exemplo, no início do ano, quando ele vai fazer o planejamento da sala de aula, daquele semestre, por exemplo. O Sandro Rosas que disse para mim que é professor universitário. Então, se ele, no início do semestre, ele tem a ementa para cumprir, ele já está fazendo uma curadoria de conteúdo. Agora, o que ele vai colocar para a sala de aula dele também já é uma curadoria de conteúdo. Então, quando a gente fala sobre excesso de informações, essa avalanche de informações, a gente pode trabalhar em parceria com o aluno. Nem tudo fica com o professor. Auxiliando o aluno a fazer essas pesquisas, que aí a gente vai chamar de educação midiática, a gente também pode trabalhar em conjunto e dizer a ele, me ajuda a pesquisar, e a gente se ajudar. Todo mundo vai se ajudar e a gente vai ter uma informação. A gente pode criar, junto com o aluno, um site, né, de construção coletiva. Ou também uma plataforma que é um mural eletrônico chamado Padlet, que ele cria essas informações, ele vai colocando igual um mural da escola, com aquelas imagens, né, com a cartolina, em vez de ser com a cartolina, é no computador. Ele cria isso junto com o professor, colocando essas informações, essa avalanche de informações todas ali, sobre determinados assuntos, organizando e ajudando a organizar esse mural eletrônico. Bom, Aline, a Eliane dos Santos, ela tem uma fala aqui que eu acho particularmente interessante. Ela fala, vejo minhas netas reclamando que estão dando tantas informações que nem sabe explicar os conteúdos das aulas. Como fica essas crianças? Só um detalhe interessante, quando nós falamos do modelo de transformação da educação, quando a gente tem o primeiro modelo ali, que é o aluno recebendo a informação e o professor somente direcionando, não é porque utilizamos a tecnologia que esse modelo não necessariamente não está sendo empregado, né? As ferramentas tecnológicas por si só não promovem a revolução da educação. Eu não estou falando que o caso específico dela seja esse, mas só para diferenciar aí o que é ferramenta tecnológica e o que é realmente adaptar e dinamizar a educação à necessidade atual, né, Aline? Assim, a gente tem a ferramenta tecnológica que pode auxiliar. Talvez o modo como isso está sendo gerido é que está um pouco equivocado. Não sei, não posso dizer, porque não conheço como está sendo feito. Mas, por outro lado, elas têm informação a todo momento. Quando elas vão para a escola, o espaço físico mesmo, antes da pandemia, quando elas iam para a escola, quando elas saíam de lá, elas continuavam tendo informação. A gente tem o celular é um computador que anda no nosso bolso, né? Então, a gente tem informação para todo lado. O Instagram não é apenas foto, também traz informação.
são os grupos no Facebook, são as publicações no Facebook. Tem gente que usa o Facebook como se fosse o Jornal Nacional. Ah, então, o que o fulano... Aí ele abre, tem a timeline, aí tem alguém colocou alguma coisa. Ziraldo. Opa, peraí, aconteceu alguma coisa com o Ziraldo. Então, aí a pessoa ou pergunta para quem escreveu Força Ziraldo, ou vai pesquisar no Google. Aí existem os hipertextos, né, os hiperlinks, a pessoa vai, clica daqui, clica dali, e vai parando em várias informações. O excesso de informação já faz parte da nossa sociedade, né? Então, assim, talvez o modo como as coisas estão sendo conduzidas estão despertando o interesse desse jovem. O som, acho que você está sem som. Sim, perdão. Eu estou falando aqui que nós vamos responder mais algumas perguntas. Nós estamos entrando na fase final, infelizmente, porque adoraríamos passar a madrugada inteira trocando informação e recebendo essa profissional tão competente aqui ao nosso lado. E quando a gente fala em pensar educação, assim como o propósito dessa página, Aline, não é, na verdade, fazer nenhuma crítica absoluta a ninguém, sabe? Mas como mudar, como evoluir, como adaptar à necessidade do momento. E esse é o desafio. A Patrícia aqui fala que os alunos que se não estiver internet, eles estarão no prejuízo. Tem muitos pais que não têm condições de manter a internet em casa, principalmente nos mais carentes. Nós comentamos sobre isso, né? Um dos desafios, o Alex Júnior fez mais um comentário. Um dos desafios da educação pública é implantar a escola em tempo integral. No passado, o governo Brizola, com os projetos da Darcy Ribeiro e CIEPS, foram uma revolução no ensino do Rio. Como reativar esse modelo de ensino para os nossos dias? Aline, aqui eu faço um ponto aqui, que assim, a escola, mesmo que ela seja em tempo integral, não necessariamente tem uma formação integral. E o verdadeiro desafio é justamente ter o aluno com essa formação integral, que as competências modernas hoje ele consiga se adaptar e que realmente busque a maior capacidade de apreensão de informação no mundo que exige cada vez mais dele. Correto, Aline? Assim, a escola integral requer que o profissional, o professor, tenha aí toda a capacidade de trabalho. Não é? E eu não estou falando de um lugar lindo e maravilhoso, cor-de-rosa, um mundo encantado, não. O mundo encantado seria bom, né? Com todos os recursos, de modo que esse aluno se veja, se sinta parte daquele processo ali. Então, mais uma vez eu falo o que eu já falei aí. A formação do professor é essencial. É com isso que eu também tento trabalhar na Nós Educação, né? É a formação do professor, o aprendizado. Por exemplo, agora eu estou com as rodas de leitura, né? Então, como trabalhar determinados temas em sala de aula? Não é ler o livro, toma que o filho é teu. Né? Como fazer determinados trabalhos e trabalhar determinados temas em sala de aula. Então, isso é trabalhar, né? Por exemplo, não é porque o livro fala de vamos supor, o livro fala de Londres, a pessoa saiu do Rio de Janeiro e foi para Londres. Não, isso daí é geografia, não vou tocar nesse assunto. Por que não? Você é professor, né? Então, enfim, a gente precisa ter o professor precisa se voltar para a sua formação, o poder público deve investir na formação do professor, tá? Não só a formação, mas não basta me uma senhora formação, agora eu fico top no assunto, no tema para eu trabalhar, mas, por outro lado, eu mal consigo pagar as contas. O professor precisa ter o tempo, como se diz, né, o ócio criativo. Ele precisa ter aquele momento para ele sossegar e conseguir pensar nas estratégias que ele vai utilizar. Se cada pessoa é diferente uma da outra, quiçá as turmas. Uma metodologia ativa eu usei na turma A, mas eu não posso usar na turma B. Então, o que eu vou usar? Eu preciso ter esse tempo para pensar. O professor precisa
trabalhar, às vezes, os 3 turnos, manhã, tarde e noite, em escolas, às vezes, ou instituições de ensino, totalmente distantes umas das outras. Eu já cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro, em Irajá, em Jacarepaguá e descendo em Jaú. Então, lugares distantes. Para o Rio de Janeiro, quando você pega o trânsito, você já chega à escola como? Né? Então, é essa valorização do professor que é preciso acontecer. Bom, eu, na verdade, vou aqui falar mais uma constatação. A Flavinha Felizardo, ela fala: sabemos que o desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da sua educação. Muito relevante sua opinião e postura frente ao modelo de escola do futuro. A Aline Reis, excepcional, não esperava nada menos que isso. Mais uma vez, parabéns. Uma admiradora sua, Aline. A Flávia é uma maravilha. Só colocando um posicionamento aqui, Aline, não é a escola do futuro, não, é a escola do presente, é o desafio que urge agora, né? O Edivaldo Valero fala que estudou no ensino integral, tínhamos atividade o ano inteiro, muito importante na vida, só pontos positivos. Realmente esse projeto foi fantástico, destinar tempo de ensino ao aluno melhora a proposta de educação também, né? Você com mais tempo com o aluno disponível, a facilidade de você promover o ensino integral fique talvez melhor. Só fazer mais um comentário aqui, gente. Eliane, o tema é realmente muito bom, tenho certeza que está sendo muito proveitoso. E a Sônia, parabéns, Marco e professora Aline, por essa maravilhosa live tão educativa. Olha, nós ficamos muito felizes, tanto a Aline quanto eu. Nosso desafio é esse, pensar, buscar novos caminhos, colaborar, seja com as ferramentas que forem necessárias para a nossa sociedade. Aline, você quer fazer suas considerações finais? Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos por esse carinho, pela participação, né? E fazer aqui uma propagandinha para as pessoas darem pulinho no Facebook ou no Instagram da Nós Educação, dar uma curtida lá, dar uma seguida, que, como eu disse no início da live, a Nós Educação é uma empresa que pensa a educação como um todo. Não é? Então, como eu disse também no início, eu acompanho o Fórum Econômico Mundial, então quando a gente às vezes pensa que educação são só aquelas disciplinas da escola, muito ao contrário, a gente tem que estar pensando à frente, lá na frente, então é a educação num todo. Então, toda terça-feira a gente tem um podcast novo, com temas variados, todos eles voltados para a educação, também, enfim... quem puder dar um pulinho lá no Instagram da Nós Educação, Linktree, então é só clicar no link da bio que vai conhecer um pouquinho mais sobre a Nós Educação. Bom, eu convido a todos para conhecerem Nós Educação. Eu tenho que fazer um agradecimento especial, Aline, ao meu amigo Bezerra, que foi responsável por intercâmbio aqui, foi o elo de ligação com o projeto aqui do Compartilhando Ideias e com Nós Educação através da Aline Reis. Eu fico muito grato, é um momento importante. Eu quero aqui parabenizar outra professora que está conosco aqui na live, a Aline não podia deixar, que é uma amiga íntima, que eu tenho assim, muito carinho e tem muitos agradecimentos por estar sempre junto com a gente, a professora Ângela Donato. Ela também está aqui dando parabéns aqui pela escolha do tema e pela escolha da palestrante. Está te elogiando. Entendeu? Aline, você simplesmente foi excepcional, todo mundo aqui adorou o tema, entendeu? Esse é o desafio do Compartilhando Ideias, é pensar a cidade, é pensar os caminhos da nossa sociedade, e eu posso ter certeza que com planejamento, organização e, acima de tudo, vontade, podemos fazer muito mais com o que temos hoje. Então, eu quero aqui agradecer Lauro Gonçalves, também é tio, tá? Então, eu agradeço a presença aqui também, que está se despedindo com a gente aqui também. Então, nós vamos encerrando a nossa live aqui, recomendando a todos, poderes públicos, escolas particulares, educandos de uma forma geral, profissionais da educação, todos vocês
vão lá no Nós Educação, interajam lá, porque tem muito conteúdo com vocês. E nós agradecemos aqui a professora Aline, agradeço aqui em Barra Mansa esse grupo de estudo que tem pensado aqui a educação, tem pensado os desafios da cidade. Então vou mandar um abraço aqui para o Bruno Marini, que tem dedicado energia e esforço para buscar inovações em todos os temas da sociedade e da educação também, e ele tem colaborado conosco também. E Aline, de coração, a gente se sente aqui agradecido, feliz. Foi um ótimo momento. Espero que em outros momentos você aceite a continuar com outros temas em nosso canal aqui. Tá joia, pode contar. Agradeço, Marco. Muito obrigada. Um abraço para todos, um grande beijo. Até a próxima live do Compartilhando Ideias. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.